Graça e paz, irmãos. Só a minha primeira preocupação é que todos consigam ler, porque eu não vou usar o projetor, vou usar esse quadrinho aqui. Deixa eu fazer uma inclinação. Estão conseguindo ler aqui desse lado? Está legível, tá? Aqui está dando para ler também, lá atrás? Tá? Uma inclinaçãozinha. Estou dando sequência, irmãos. Vamos aproveitar. Amém. Obrigado, Luan. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo, vamos acelerar. A lição número 15, onde nós falamos sobre a necessidade de proclamar a Bíblia. Nós temos estudado desde a lição 13, nós temos tido um objeto de estudo aí desde a lição 13. Qual é o nosso objeto de estudo? De toda a revista, nosso objeto de estudo de toda a nossa lição, desde a lição número 1, mas que tem aparecido no título das lições 13, 14 e 15. Qual é o nosso objeto de estudo? A Bíblia, exatamente. Então, a Bíblia como o nosso objeto de estudo, nós vimos na lição 13 que nós tínhamos, fazendo aqui uma ligeira recapitulação, finja que isso daqui é um círculo. Você tinha um conjunto chamado de crenças. Na lição 13, você tinha um conjunto chamado verdade. Isso aqui foi um complemento da lição, né? Isso aqui não está na revista. E nós estabelecemos que a interseção entre as crenças e a verdade pode ser estabelecida como conhecimento. A gente poderia botar mais algum detalhe aqui nesse diagrama, mas acho que dá para entender o que a gente está querendo falar aqui. Não sei se aqui na frente vai dar para enxergar. Então, o que ocorre? Nem tudo que se crê faz parte do conjunto verdade. Nem toda crença é verdadeira. E nem sempre nós temos o conhecimento de toda a verdade ao ponto de conseguirmos crermos nela. Quem é que sabe toda a verdade do universo? Aí levanta a mão. Então, nós não sabemos toda a verdade ao ponto de crermos nela. Então, tem verdades que não pertencem ao conjunto das crenças e tem crenças que, infelizmente, não pertencem ao conjunto das verdades. Então, a importância de conhecer a Bíblia se trata exatamente de você traçar essa interseção onde você vai entender que a sua crença é verdadeira. Qual é o objeto de estudo que nós estamos tratando? A Bíblia. Então, quem é que vai determinar se a sua crença é verdadeira? A Bíblia. A palavra de Deus. Então, nós vimos isso na lição 13, sobre a verdade teológica. Você tem verdade científica, verdade filosófica. A verdade teológica, quem vai definir é a Bíblia, ponto. Né? Aí você vai entrar em outros sistemas em que vão colocar acessórios, dizendo que a Bíblia não é suficiente. Não é o que a fé reformada prega. Para nós, a Bíblia é que vai definir qual é o conjunto verdade de crenças, né? Pelo menos onde nós conhecemos, sendo que Deus, se é que eu posso traçar um conjunto dizendo que Ele está aqui, já que Ele é infinito, né? Como é que eu vou desenhar um conjunto infinito aqui? Mas o que nós sabemos de Deus está na Bíblia. Então, nesse mesmo conjunto, nesses dois conjuntos aqui, onde essa interseção se transforma no nosso conhecimento a respeito da verdade, as nossas crenças, nós fomos para a lição número 14, a respeito
da prática, das práticas. Você pode crer e não necessariamente praticar. A crença correta, se baseando no objeto de estudo, que é a Bíblia, né? No nosso objeto de estudo, as doutrinas que estão coerentes com a Bíblia, nosso objeto de estudo, essas crenças, que nós vamos chamar de crenças corretas, assim, o que seria a crença correta? Seria a ortodoxia, né? Então, a ortodoxia estaria no conhecer, a necessidade de conhecer a Bíblia. A necessidade de viver a Bíblia, nós vimos que agora é a prática, que vai parecer com a palavra praxis, né? Então seria a ortopraxia. O que é a ortografia? O que é, né, a ortopedia? É o que é a correção, é o correto. Então, a ortopraxia seriam as práticas corretas ou verdadeiras. Da mesma forma, você vai ter práticas que não correspondem àquilo que a Bíblia estabeleceu como alvo para nossas vidas. E nós temos que procurar ter, né, as nossas práticas dentro do conjunto que a Bíblia estabelece para nós como sendo as práticas que podemos definir como a ortopraxia. Em outras palavras, a gente vai dizer que você tem que viver o que você prega. Correto? A gente não fala sempre isso, né? Aliás, obrigado. Nós não somos cobrados por isso. Lembra da comparação que nós fizemos assim? Aí a pessoa comete um deslize. Qual o comentário que fazem? E é crente. Por quê? E é crente. A expectativa, né? Porque as pessoas que não são crentes conhecem o conjunto verdade. E espero que você esteja enquadrado nele. Embora elas muitas vezes não façam questão de estar, né? Então espera-se uma conduta coerente. Até porque, numa distração nossa, corremos o risco de pregar e não viver. E isso aí é um erro complicado. O que é mais interessante para nós do que pregar e não viver, se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria viver e não pregar. Por quê? A sua vida já é uma pregação. Na verdade, a sua vida é uma pregação, você está sendo observado. Eu já ouvi vários comentários, não somente a questão de atitude cristã, onde eu percebo, essa pessoa está me filmando e eu não estou nem... E você já deve ter percebido alguma vez na vida, algum comentário que fizeram, falou, eu não sabia que essa pessoa estava me observando. Então, a sua vida é uma pregação. Dentro de casa, o que meus filhos veem sobre mim? A pai chega na igreja e fala uma coisa, em casa é outra, ou como é que funciona isso? Enfim, no trabalho, na vizinhança. Então, a ortopraxia é a necessidade de viver. O conhecer e o viver, eles têm que andar juntos. E na lição número 15, nós vamos na necessidade de proclamar. A necessidade de proclamar. A religião cristã, ela tem umas características que elas podem fugir à noção do politicamente correto hoje. Quem estabelece o que é politicamente correto? O que a gente pode falar por alto sobre isso? Quem estabelece? O que é politicamente correto? Quem estabelece isso aqui é a sociedade. O que você pode falar aí que não vai incomodar? O que você vai colocar lá no seu blog? Existe blog ainda? No seu Face? No seu Twitter? Eu nem sei se o pessoal usa blog, né? No seu Face, no seu Twitter, no seu WhatsApp. O que as pessoas fazem? Tiram um print, bota na televisão, depois vai lá no endereço do cara.
Aí, você escreveu isso daqui? Ah, não, não é bem assim, né? Porque na internet todo mundo está, entre aspas, anônimo, mas você não está anônimo, engano seu. Dependendo do que você estiver pesquisando na internet, os homens de preto vão bater na sua porta, né? Teve uma galera aí na época das Olimpíadas aí que pensou que estava por cima da carne seca. Os homens de preto foram lá, dar umas pulseiras prateadas para ele. Ó, você ganhou um brinde, ó, estadia com cama, comida, né? Então, e umas grades na frente. Então você não é anônimo, mas algumas pessoas pensam que são anônimas e proclamam certas coisas aí. Mas o que acontece? A religião cristã, como eu estava dizendo, ela foge a algumas noções do politicamente correto. Por exemplo, a religião cristã, num determinado momento, ela vai ser exclusivista. O que é ser exclusivista? Ela exclui todas as outras. Em que momento que a religião cristã pode ser exclusivista? Alguém pode me dar um exemplo? Em que momento que a religião cristã exclui todas as outras? Vamos falar em termos de nosso objeto de estudo, que é a Bíblia. Em que momento? O que a religião cristã diz que as outras não oferecem? Quem poderia dar um exemplo? Quantos Jesuses nós conhecemos? A salvação em Cristo é uma pregação exclusivista. Quantos salvadores, quantos messias, quantos caminhos? Disse Jesus, eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das verdades, eu sou uma das vidas. Não. Sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é um discurso exclusivista. Fora dele não há verdade. E se você quer ser cristão, você tem que afirmar isso. Não significa você afirmar isso que você vai ser mal educado, tá? Tem gente que não respeita a religião dos outros, eu não estou falando disso. Respeitar a religião das outras pessoas é outro assunto, não é disso que a gente está falando aqui, né? Teve um camarada aí na televisão que chegou lá numa imagem de gesso, olha, isso daqui não fala nada, acho que foi até para fora do Brasil depois disso aí, porque deu problema. Então, não estamos de forma alguma dizendo que você tem que desrespeitar, não estamos falando de tratamento, né, com as pessoas que acreditam em outra religião, mas estamos dizendo que o cristianismo tem uma afirmação exclusivista. Jesus Cristo é o único caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é exclusivista. E o cristianismo, ele também é proselitista. O que é um prosélito? Aquele novo convertido, né? Você fazer novos seguidores. Um exemplo de que a religião cristã ela é proselitista. Quem poderia falar sobre isso? De que você faz novos seguidores, de que você tem que fazer isso. Não, eu não posso incomodar ninguém, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que ficar quieto. É isso que o cristianismo fala? E de fazer discípulos, né? Quem disse isso foi o Zé da padaria, né? Foi? Não foi o Zé da padaria que falou isso daí? Foi quem? Jesus Cristo, né? Foi não. Foi o Jesus da carpintaria, não foi Zé da padaria. Então, ide pregai, fazer discípulos, ensinando, batizando. Fazer discípulos é fazer prosélitos. Então, a religião cristã, ela é proselitista. Quando você vê artigos de lei, por exemplo, querendo impedir pregações, nós temos que analisar de algumas formas. Se eu estou entendendo que essa pregação está sendo feita num contexto errado, no lugar errado, na hora errada, eu posso entender que eu estou invadindo a privacidade de alguém. E isso pode ser complicado. Se eu pego uma caixa de som, coloco ali na portão do vizinho, coloco no último volume, ele vai ouvir lá da cozinha dele, querendo ou não. Então, assim, é para pregar, mas é para pregar como? Então, em determinados artigos de lei, a gente pode até compreender o princípio, mas se torna, assim, um grande risco de querer calar eu vou chamar de religião mesmo, uma religião que tem por princípio a pregação, de se espalhar, né? De compartilhar a fé. Então, a necessidade de proclamar a Bíblia está dentro da religião cristã como
eu acho que foi bem escolhido o título, porque a palavra está escrita aqui é necessidade. O que é necessidade, gente? Eu tenho necessidade de fazer a higiene diária. Eu tenho necessidade. Mas eu tenho necessidade de usar o perfume mais caro? Isso não é necessidade. Pode ser desejo, vontade, capricho, ou dizer qualquer palavra, menos necessidade. Mas a higiene diária, ela é uma necessidade. Eu tenho necessidade de me alimentar diariamente. Agora, tem que ser o hambúrguer artesanal? É bom, né? Mas isso não é necessidade. Vamos, né? Até porque, se você não cuidar do que você come diariamente, isso pode se tornar um problema para a sua saúde. Então, você comer um hambúrguer artesanal é uma coisa. Você tornar um hambúrguer artesanal uma necessidade, eu acho que você arrumou um problema. Então, assim, eu adoro e como. Mas eu sei que se eu comer aquilo no café da manhã, almoço e jantar durante um mês, eu vou ter algum tipo de reação. Então, a necessidade de proclamar a Bíblia, compartilhar a fé, existe uma necessidade. A nossa lição, nós vamos olhar aqui, ela vai enfocar, na verdade, o que essa proclamação vai trazer de benefício. Ela vai mostrar para nós alguns tópicos, explicando para nós o porquê dessa necessidade existe. Repito, a proclamação do Evangelho, quando colocada no século XXI, ao lado de tantas outras pregações, ela, em algum momento, vai sofrer um tipo de cerceamento sob o pretexto de que você está invadindo a fé, a crença dos outros, etc. Mas a Bíblia diz para nós proclamarmos. O que eu fico observando, e eu acho importante todo cidadão observar, é a hipocrisia do discurso. O camarada diz, você não pode pregar ao índio. Por que não se pode pregar ao índio? A cultura, né? Primeira palavra que usam, né? Destrói a cultura. A outra pergunta que eu vou fazer logo na sequência. A cultura do índio está preservada, intacta? Ah, não está não? É desde que a gente pisou aqui, né? Eu não ia nem citar isso, mas já que você falou, pisou aqui uma caravela, um monte de candango cheio de doença que os índios não tinham, um monte de costume, um espelhinho para dar de presente, para iludir lá o... Esqueça. A cultura intocada dos indígenas não existe mais. É claro que você vai preservar território, você vai preservar os principais traços culturais, vai respeitar o nativo, isso tudo é perfeito. Mas você dizer para mim que você, pregando o evangelho para o indígena, você vai destruir a cultura indígena, eu não consigo entender essa frase de maneira muito pura, não. Eu não consigo. Aí eu vou hoje na tribo indígena. O que é que eu vou encontrar lá? Internet. Internet via satélite, diga-se de passagem. Melhor, né? Lá em casa não tem internet via satélite. Há pouco tempo que eu consegui uma operadora lá, que eu não vou fazer propaganda aqui, fui forçado a aceitar, porque não tem outra. Então, assim... mas quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os índios não estavam no WhatsApp, não? Não estava não, não. Short da Adidas. Camisa de time de futebol também. Tu chega lá, já tem 2 seleções de índios jogando lá. Quem inventou o futebol foi o índio, gente. Espera aí. Não foi não? Chutando coco? Hein? Eu já ouvi falar que na América Latina jogava-se certo esporte com a cabeça dos executados aí. Mas o que acontece, né? Mas o que acontece? Quem inventou o futebol foi o inglês. Então, como é que eu não posso proclamar o evangelho sob o risco de destruir a cultura indígena? Vamos com calma. Vamos com calma. A cultura ocidental, queira ou não queira,
ela já invadiu a cultura indígena e ela está presente lá. Há pouco tempo não, já tem até bastante tempo, mas eu creio que isso seja algo ainda infelizmente atual. Estavam proibindo de vender álcool para os índios, cachaça, que estavam com problema de alcoolismo. Nenhum problema, não pode vender cachaça, ele bebe álcool mesmo. Estava acontecendo isso. Eu li uma reportagem sobre isso. Então, até que ponto a cultura do homem branco está destruindo a cultura indígena? E até que ponto você vai dizer que a culpa seria do Evangelho? Então, por isso que eu estou falando, tem certas coisas que a gente tem que botar na balança, equilibrar, realmente são questões coerentes, mas tem coisa que, para mim, tem uma capa de hipocrisia para calar a boca do pregador. Porque a proclamação do Evangelho, a gente vai ver aqui, que ela traz algumas consequências. E muitas vezes, consequências que incomodam. A confissão de fé, ela tem um comentário que ela faz aqui, sobre a importância das Escrituras. É muito interessante quando a gente lê a nossa confissão de fé, que uma das primeiras coisas que a gente vê é a respeito das Escrituras, né? Começa pelas Escrituras. Então ele vai falar assim: deixa eu voltar um capítulo aqui. Sim, é uma introdução do comentário. Assevera-se no primeiro capítulo desta confissão, que é a confissão de Westminster, e defendendo-se nesta exposição, que as Escrituras do Velho e Novo Testamentos, havendo sido dadas por inspiração divina, são para o homem, em seu presente estado, a única e todo suficiente regra de fé e prática. São afirmações fortes. Afirmações fortes, nessa introdução ao capítulo 1 da confissão comentada. Tudo quanto o homem deve crer concernente a Deus e todo o dever que Deus requer do homem se acham revelados nelas. A palavra tudo e todo estão nessa frase, você percebeu? Eu vou ler de novo. Tudo quanto o homem deve crer concernente a Deus e todo o dever que Deus requer do homem se acham revelados nelas, visto serem elas a palavra de Deus. Esta divina palavra, portanto, é o único padrão de doutrina que contém autoridade intrínseca, autoridade em si mesma, que obriga a consciência humana. Quando você toca na consciência humana, você começa a incomodar. Por que você se arrepende dos seus pecados? Porque não é bom pecar e sentir culpa. Se fosse bom, né, a dor no corpo, ela não é gostosa, mas ela é necessária. Eu vou ao médico, rapaz, tem que... Esse apêndice aí já era, vamos corrigir isso daí. Se eu não sentisse dor, de uma hora para outra, cadê o Alex? Eu não sei, teve um negócio aí. Por quê? Porque a dor não me avisou. Então a dor na consciência, o pecado que a Bíblia diz que está sobre a humanidade, ele é trazido à tona, porque obriga a consciência humana. E é aí que as pessoas, cala a boca. Não pregue. Não proclame. Só que não há como, num país livre, você dizer para uma religião proselitista que ele não pode pregar. Isso não existe. Mas querem dizer. E forçam a barra muitas vezes. E então, nesse comentário, ele diz, por exemplo, o seguinte: como já antecipamos, é matéria de fato que a igreja tem avançado muito lentamente em sua tarefa de apresentar uma interpretação acurada da Escritura e a definição de grandes doutrinas que compõem o sistema de verdades que ela revela. Indo mais adiante no texto, ele vai dizer: credos e confissões, pois, têm se feito necessários em todas as épocas e todos os ramos da igreja, e quando não usados erroneamente, têm sido de grande valia com os seguintes propósitos. E aí falando da questão dos credos, por exemplo, podemos enquadrar aqui a necessidade da confissão de Westminster. Delimitar, disseminar e preservar os alcances feitos no conhecimento da verdade cristã por qualquer ramo da igreja, em quaisquer crises de seu desenvolvimento. Discriminar a verdade das glossas dos falsos mestres, bem como apresentá-la em sua integridade e devidas proporções.
Desenvolver as bases da comunhão eclesiástica entre aqueles que concordam ao máximo em trabalhar juntos em harmonia. Ser usados como um instrumento na grande obra da instrução popular. Então nós vemos que a confissão, quando ela trabalha a Bíblia, ela tem esses objetivos. E ele continua, só mais um parágrafo aqui, diz assim: deve lembrar-se, contudo, que a matéria desses credos e confissões obriga as consciências humanas até onde for integralmente bíblica, e enquanto for assim. Então, aquilo que a gente fala, né, que confissão de Westminster não é Bíblia, mas trata da Bíblia. E trata coerentemente. Então, enquanto a confissão é integralmente bíblica, e enquanto for assim, aí você pode crer na confissão. Então, eu estou falando da confissão dentro desse contexto de que ela trata coerentemente a palavra, né? Então, quando nós olhamos aqui na nossa lição, nós vamos partir para os objetivos. Ele diz assim: a proclamação da Bíblia é necessária por 4 razões fundamentais. Então ele vai começar a falar a respeito da proclamação, da necessidade da proclamação da Bíblia. Aqui no número 1 ele vai dizer assim, número 1 em Algarismos Romanos, tá? Para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Primeira necessidade da proclamação. Nós partimos da definição de que cristianismo é uma religião proselitista. É uma religião onde se prega a fé e chama-se outros a crerem no Deus do cristianismo. É assim que funciona. Ah, mas tem que respeitar a fé do outro. Ok, vamos respeitar a fé do outro, mas a minha fé manda eu pregar para o outro. Respeitar a fé do outro não significa não pregar para o outro, desde que eu seja respeitoso também. Até porque podemos compartilhar a fé. Você vai conversar com uma pessoa sobre a religião dela, você vai falar sobre a sua religião. Você está conversando um determinado assunto no almoço, você vai falar qual é o teu parecer naquele assunto, e muitas vezes você vai dar um parecer cristão, às vezes até sem citar um versículo bíblico. Então você estará proclamando de alguma forma. Então, o primeiro item onde ele fala da necessidade da proclamação da Bíblia é para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Quem gostaria de ler para nós esse texto aí, em Romanos? Sim, então, a fé, ela só é possível através da pregação. O homem ouve a pregação da palavra. Por quê? Porque Deus revelou a sua vontade na palavra, né? Ele deixou a sua vontade escrita. O que nós precisamos para crer está na Bíblia. Então, quando você verbaliza a Bíblia, quando você fala da palavra, não é responsabilidade tua, não é tua autoridade. Qual o perigo de eu colocar as minhas ideias aqui no púlpito? Quem é o autor? Eu estou segurando toda a responsabilidade. Quando eu coloco a Bíblia no púlpito, a responsabilidade é de quem? Do Espírito Santo de Deus, de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Aliás, uma referência até que eu li devagarinho, eu estou ingressando aí no Facebook, um autor de uma frase que agora não vou lembrar, onde a ideia da frase é o seguinte: o pregador, quando ele tem consciência de que o trabalho de convencer a pessoa da justiça, do pecado e do juízo, quando ele tem essa humildade, então é mais fácil para ele pregar, de que ele não tem responsabilidade de convencer ninguém, mas de pregar. Então, assim, o Espírito Santo terá liberdade para trabalhar, né?
Então a autoridade, conforme o nosso irmão leu, como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, a necessidade de proclamar o Evangelho. A questão da religião que faz prosélitos. Eu tenho um amigo meu que ele é do judaísmo. O judaísmo, ele faz prosélitos também. Mas não, talvez não no volume que o cristianismo pregue e faça. Então, esse colega meu, que ele é judeu, ele não é adepto do judaísmo, ele é judeu. Né? Você tem a descendência, etc. e tal. A ascendência. Então, ele faz questão de não falar muito se não for perguntado. Estou dando um exemplo aqui para comparar, né? A religião judaica, que também é um grande segmento. E se ficar querendo pregar para ele se sente incomodado, em grande parte. Se sente muito incomodado. Se eu não me engano, a ideia dele é de que na hora do almoço não deveria nem ter o culto evangélico, porque aquilo lá é uma empresa. Aí vai variar a interpretação de cada um, né? Se você entender que a empresa é do trabalhador e que há um espaço para isso na hora de almoço que ele não é remunerado, você fica 9 horas na empresa, você é remunerado por 8 horas. Não esqueça disso. Né? Então, naquela hora, se a empresa concede, é só você não ir lá se você não quer. Né? Mas proibir, não sei se seria o caso. Porque naquela minha hora de almoço, eu estou dentro da empresa por força das circunstâncias. Se eu pudesse, eu estaria em casa almoçando com a esposa, ou talvez aqui na igreja fazendo um culto de hora de almoço. Mas não dá. Então, eu sou obrigado a estar dentro da empresa. Então, se não há quem pregue, né? E assim, a fé vem pela pregação, pregação pela palavra. Então, no primeiro ponto aqui, o Evangelho de Jesus Cristo será conhecido através da proclamação. Né? O homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer nele. Isso tudo aqui são conclusões que ele tirou a partir do versículo que acabamos de ler, que é em Romanos 10, 13 a 17. Qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer nele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar dele. Ninguém ouvirá falar de Cristo a menos que alguém lhe fale sobre Cristo. E a fé salvadora vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A questão de a pessoa ouvir e aceitar é um outro passo. Estamos falando da necessidade de proclamar. Se a gente pudesse fazer uma estatística de quantas pessoas ouvem o Evangelho, né, quantas aceitam e quantas não aceitam, né, a gente ia ver que as estatísticas não são... Né, elas estão apontando na direção do que Jesus falou, né, que o caminho é estreito da salvação. Né. Então aqui a questão de que Jesus Cristo seja conhecido, né? O Evangelho de Jesus Cristo, perdão, seja conhecido para que as pessoas possam crer. Aí a gente fala assim, poxa, irmão, a igreja hoje, o pastor pregou, foi uma bênção, a gente se abraçou, mas eu vou usar uma terminologia popular, mas ninguém aceitou Jesus. Não é assim que a gente fala? Ninguém aceitou Jesus, ninguém se converteu. Olha, o culto hoje, ele não rendeu fruto. Está certo? Não. Por que não está certo? Mas ninguém se converteu, irmão. O pastor pregou à toa. A palavra de Deus nunca volta vazia. Espada de 2 gumes para condenar e para salvar. Isso daí as pessoas não gostam muito não, mas é evangelho. Isso é evangelho. Você está lendo a revista? Mas é para ler mesmo, gente. É para ler mesmo a revista. Obrigado, Michele. Isso tudo é verdade. Olha o item número 2 aí. Para sustentar a fé e a espiritualidade. Essa ideia de que o culto, a pregação, o sermão, assim, quando a gente estuda a questão da homilética, o sermão ele pode ter vários objetivos. Existe um autor que ele diz que normalmente o sermão tem mais de um objetivo junto. Eu creio nisso.
Eu não acho que um sermão é apenas doutrinário. Eu não entendo isso. Não consigo crer nisso. Eu não acho que um sermão é apenas pastoral ou apenas evangelístico. Eu não entendo isso. Não consigo crer nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus é completa, é integral. Não tem como eu dizer que eu estou ensinando doutrina e alguém não vai aceitar a doutrina ali. Porque é estudo. Não, é palavra, desde que seja a Bíblia. Então, eu concordo com esse autor, que eu não me lembro agora qual dos autores fez essa observação. E então, o sermão, ele tem vários objetivos, mas eu entendo que mais de um objetivo está junto. Existe sim o objetivo evangelístico, afinal de contas é uma religião proselitista de chamar as pessoas ao encontro de Deus, mas existe sim o número 2, para sustentar a fé e a espiritualidade. Por que a gente traz a família para a igreja? Por que a gente vem à igreja? Quantas pessoas vieram à igreja sem querer vir? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você veio à igreja sem querer vir à igreja? Por quê? Para sustentar a fé e a espiritualidade. Quando você está doente, você vai aonde? Você vai para o hospital. Aí quando você está deprimido, chateado e com vontade de explodir uma bomba, o que você faz? Fica em casa. Está errado, você tem que ir para o hospital também, que é a igreja. Por isso, tenha paciência, chegar na igreja, puxa, não sorriu para mim. Calma, aqui é um hospital também. Às vezes a pessoa chega sem condições de sorrir. Você acredita que uma pessoa pode entrar por essas portas sem condições de sorrir, irmão? Tenha paciência com a pessoa. Porque ela entrou aqui para ter a sua fé e a sua espiritualidade sustentadas pela palavra de Deus. Ela chegou na reserva, no vazio, para poder encher o tanque. Então tem que ter essa paciência. Eu bato nessa tecla, por exemplo, com meus filhos, porque você viver nesse mundo aí, sem a direção da palavra de Deus, espiritualmente, é como se fosse brincar de roleta russa. Você bota uma bala só no tambor e vai vendo quando é que estoura. Primeiro, porque o mundo jaz no maligno. Segundo, eu não sou flor que se cheire sem Jesus na minha vida. Se você juntar essas duas coisas, você juntou a fome com a vontade de comer. Então nós não podemos abrir mão do sustento da fé e da espiritualidade. Não podemos abrir mão disso. Quem gostaria de ler, por favor, o item número 2 aí para nós continuarmos? Amém. E a lição número 9 diz o quê? Pode colar aí do índice. A Bíblia como alimentação. E vai fazer toda essa comparação aí. Quando você está orando a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está recebendo 2 pães. O teu pão de cada dia e o maná do céu, porque você está conversando com Deus. A comunhão, com Deus. Então, é muito claro isso. Por que é importante proclamar o Evangelho? Para as pessoas conhecerem a Cristo. Não acabou aí. É para que aquele que conheceu a Cristo possa ter sustentada a fé e a espiritualidade. Até porque, irmãos, vamos abrir um parêntese aí, que é o seguinte: hoje em dia, o que tem de pregação fora do nosso objeto de estudo, qual é o nosso objeto de estudo aí? A Bíblia, O que tem de pregação que se apoia na Bíblia com o cotovelo, mas com a boca fala outra coisa, não está no gibi. Então, o Evangelho sério, verdadeiro, de acordo com as Escrituras, tem que ser proclamado para que as pessoas possam abrir os olhos
e ver que há uma falsa pregação também. Paulo falou sobre isso, né? Paulo falou sobre isso. Como é que eu vou saber que há uma nota falsa rodando por aí? O Banco do Brasil vai emitir, o Banco Central, né? O Banco Central vai emitir aquela nota com todas as características, a setinha apontando, ó, essa é a nota verdadeira. Você chega lá no caixa do mercado, né? Paga com uma nota de 100, a mulherzinha bota 100. Ela não está desconfiando de você, não, gente. É porque até uma pessoa honesta carrega uma nota falsa às vezes, sem saber. Então, uma vez eu cheguei na porta do banco, saquei um dinheiro, aí chegou uma senhorinha muito humildezinha, abriu assim, ó, uma nota de 100 lá dentro. Troca para mim, moço. Na porta do banco, falei, senhora, sinto muito, não posso trocar. Na porta do banco, troca na mão. Existem a aparência da humildade para aplicar certas situações aí, né? Na porta do banco, eu vou trocar dinheiro? Não, vai na boca do caixa lá. Por que não vai na boca do caixa? Se você não sabe, você não precisa nem pegar fila para isso. Eu peguei uma nota rasgada, uma fila quilométrica. Cheguei na boca do caixa, por favor, me dá uma nota nova aí. Deixei a rasgada e peguei a nota nova, fui embora. Não tem que pegar fila para isso. Entendeu? Então é muito simples. Não, eu não tenho cara de banco para trocar nota no meio da rua, a não ser que eu queira levar uma nota falsa. Da mesma forma, você tem que indicar quais são os traços verdadeiros do Evangelho, pregar o Evangelho verdadeiro para que o falso seja identificado também. Então, sustentar a fé e a espiritualidade passa por reconhecer o falso Evangelho. Porque há pessoas adoecendo por seguirem pregações doentias, por seguirem teologias enfermas, por seguirem uma fé que leva à destruição, porque ela não está embasada na palavra de Deus. Ah, irmão, Deus fala com cada um. Então a gente vai, no terceiro item, falar sobre isso também, de como conhecer a vontade de Deus. Vamos prosseguir, que o relógio não para. Então, nem só de pão, né? Então aqui foi feita a comparação com o alimento. Quem poderia, por favor, ler aqui os 4 itens? 1, 2, 3, 4. Pão, leite, água, mel. Acho que cada pessoa pode ler um versículo, um item desse, né? E a mesma pessoa poderia ler o versículo que está ao lado. Uma pessoa leu o número 1 e o seu versículo. O número 1 já é o versículo, né? O número 3 também. O número 2 precisa ler o versículo. O número 4 precisa ler o versículo. Mas se quiser ler o texto e o versículo também, mesmo sendo igual, tudo bem. Quem gostaria de ler o número 1, por favor? Amém? O pão, né? O 2, por favor. Quem pode ler para nós? 1 de Pedro 2, 2. Isso daí falou uma coisa assim interessante. Porque o genuíno leite espiritual, como recém-nascidos, né? Ah, mas isso daí é só para novo convertido, esse versículo, irmão? Ah, não? É assim, não é não? O que na Bíblia é só para o pecador fora da igreja? O que na Bíblia é só para o novo convertido? O que na Bíblia é só para quem? É tudo para todos nós. Então, desejar a palavra como um recém-nascido deseja o peito da mãe. É o que está escrito ali. E aquilo ali não pode deixar de ser uma verdade em nossas vidas. Por isso que quando você vem para a igreja sem vontade de vir à igreja, você vai ter essa vontade restaurada. Você vai ter a fé e a espiritualidade restaurados. Ao ponto de, puxa, essa palavra me levantou, esse leite me alimentou. Então, muito interessante esse versículo aí. E objetivando a salvação, a última palavra do versículo. A salvação, que vem pela pregação, que vem pelo convencimento do Espírito Santo. A água, número 3, quem poderia ler, por favor?
João 4,14. Nunca mais terá sede, irmão. E água, a gente sabe que sem alimento a gente passa um tempo. Agora, sem água, você passa menos tempo, né? Então, a palavra comparada como água, ela mostra uma urgência de você se alimentar dela. Não só uma necessidade. Existe necessidade e existe urgência. Não são sinônimos, mas andam juntos. A urgência, a prioridade, porque se ficar sem água há muito tempo, dá um problema sério. E eu ouvi um desses programas falando sobre sobrevivência no deserto, aí joga um cara na selva, no deserto, né, e depois fica vendo o que ele faz para se virar lá. Ele estava falando, olha, eu tenho que dar um jeito de arranjar água. Talvez os militares sabem disso melhor do que eu não sei se esse camarada da TV, nem sempre o que a gente ouve na TV é 100%. Olha, eu tenho que arranjar água urgente, porque se eu beber muito pouca água, eu vou desidratar e o meu raciocínio ficará afetado. Então, né, desidrata rápido o cérebro. Então, eu não vou conseguir raciocinar com a velocidade que eu preciso para a minha sobrevivência em uma situação crítica. Então, eu preciso beber a água em quantidade suficiente. Então eu preciso arranjar água rápido. Não adianta eu querer tomar só um golinho d'água, né, a cada 3 horas. Então, a urgência da água é muito grande. E a urgência da palavra para a nossa vida espiritual se faz igualmente grande. Número 4, o mel. Amém. E mel é uma coisa deliciosa, né? Algumas pessoas até não gostam, mas a maioria da população adora o mel, né? O mel é uma coisa magnífica que a natureza traz. Como é que pode aquilo existir pronto na natureza, né? Coisa fantástica. Agora, isso aqui é mel, tá? Não é sabor de mel, não, por favor. Pega leve. Aqui está falando a palavra como mel. Não está falando da vitória nem da vingança, não. Né? Então, aquilo que a gente falou, que a gente havia no item número 3. Ah, mas então eu prego, mas Deus me dá uma revelação direto do trono. Ah, muito bonito. Número 3. É necessário proclamar a Bíblia para se conhecer a vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus se não for pela Bíblia? Ah, Deus me revela todo dia. Olha, eu não tenho a sua fé. Nem a tua igreja, onde você congrega, tem a mesma fé que você. Nem os homens que escreveram o catecismo têm a mesma fé que você. Nem os grandes pregadores da tua fé têm a mesma fé que você. Porque todos dizem a mesma coisa, que você conhece a vontade de Deus na palavra de Deus, falando o Espírito Santo na palavra. Então eu querer autoproclamar uma fé extraordinária, onde Deus me revela direto do trono, deixa a Bíblia no cantinho, porque a Bíblia não é suficiente. Eu já ouvi isso, infelizmente, de pessoa que usa púlpito, que a Bíblia não é suficiente. Ó, pede para sair. Mas, infelizmente, cada reino com o seu rei, se é que me entendem, né? Se você está numa monarquia, você tem que se submeter ao rei. E essas coisas acontecem, né? Aí, de novo, eu vou falar. Abençoado o sistema presbiteriano de governo. Se você botar um rei, a Bíblia mesmo diz, quando o rei vai mal, o povo sofre. Quando o rei vai bem, o povo vai bem. Então, não adianta querer bater contra a Bíblia, não. Às vezes as pessoas até criticam, com uma certa razão, dependendo do foco da discussão, mas assim, pastor presbiteriano não manda nada. Eu falo, não é isso. Você tem que ver o objetivo, tem que ver a função do pastor. Às vezes o pastor, ele tem uma função, você está querendo que ele tenha outra. Talvez eu queira que o pastor coloque uma cueca vermelha por cima da calça comprida, uma capa vermelha e saia voando pelo tempo. Olha, o Superman é o nosso pastor. Irmão, eu já falei isso aqui talvez mais de uma vez. Você vai numa entrevista de emprego, a pessoa vai colocar uma folha em branco na tua frente e vai falar, escreva os seus defeitos. Se você devolver a folha em branco, você não será contratado. Por que você acha que o seu pastor não terá defeitos? E por que você acha que você não terá defeitos? Será que não dá para sermos suporte um do outro? Eu acho que a gente tem que pensar nessas pequenas coisas, né?
Tem que pensar nessas pequenas coisas. Então, essa ideia de que, mas o pastor não isso, o pastor não aquilo, no sistema presbiteriano, às vezes tem essa crítica, que não é o Todo-Poderoso, graças a Deus que o pastor não é o Todo-Poderoso. Porque quando eu vou pedir para você vasculhar na sua mente exemplo de bons pastores e exemplo de pastores não tão bons aí. Eu vou pedir para que você lembre daquele pastor não tão bom, com todo o poder na mão dele. Então, até esbarrei com o negócio do Pilatos. Fica aí, filho. Então, irmãos, a necessidade de conhecer a vontade de Deus vem da palavra. Não há pastor, não há confissão, não há religião que vá mostrar para você uma vontade de Deus diferente da Bíblia. Se é que nós estamos falando que o nosso conjunto verdade de conhecimentos está na Bíblia. Não creio na Bíblia. Então, nós temos que ter outro tipo de conversa. Não essa conversa aqui. Eu creio que estou falando com pessoas que creem na Bíblia. Então, obviamente, conhecer a vontade de Deus. Se não existisse a Bíblia, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Essa afirmação é forte e é verdadeira. Está aqui na nossa lição, no 3, em Algarismos Romanos. Naturalmente, existem outros meios que cooperam para que conheçamos a vontade de Deus, tais como nossa consciência, conselho de outras pessoas, testemunho interno do Espírito Santo, mudanças de circunstâncias, até mesmo o bom senso. Mas nada disso pode substituir a revelação de Deus nas Escrituras. Todos esses outros meios podem proporcionar uma aproximação da vontade de Deus, mas a vontade de Deus para a nossa vida está colocada na Bíblia. Pergunta: Deus se revelou no Antigo Testamento? Por Escritura e tudo mais que eu estou falando. Se revelou. Hebraico, Bereshit, Bara, Elohim. Está lá. E o que o Novo Testamento vai chamar isso tudo? Uma palavra aí para chamar isso tudo. Sombras. Sombras. Quando Jesus Cristo veio, aí o Michel Vogar botou lá no Face dele uma caricatura engraçada, assim, um camarada. Entenda, o melhor de Deus para você já veio e foi crucificado, né? Há 2000 anos. E se chama Jesus Cristo, é um negócio assim, né? A pessoa fica aí, o melhor de Deus para você virá, o melhor de Deus para você virá. Sim, exato, porque as pessoas dizem, o melhor de Deus virá, né? A pregação é. Então, o melhor de Deus já veio. Então, o que ele está falando aqui exatamente é isso. A palavra de Deus mostra para nós tudo o que estava escrito eram sombras, e aliás o Novo Testamento é um excelente professor de Antigo Testamento, né? Rasga fora, já está abolido. O quê? Se você rasgar o Antigo Testamento, você vai faltar página no Novo Testamento, meu irmão. Vai faltar página. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A palavra lei é a expressão de uma vontade, e nesse texto a lei do Senhor é a expressão da vontade de Deus, né? O último item, para nós encerrarmos, para dimensionar o ministério da igreja no mundo. Isso aqui é muito importante, irmão. Se você precisa da Bíblia para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido, se você precisa proclamar para que, quando nós viermos mal, ou ainda que você venha bem, meu irmão, não existe ser humano que não precise de Deus, não. Eu estou bem, não me falta nada. Você precisa de ouvir uma palavra, assim mesmo. E, então, além de o Evangelho de Jesus Cristo ser conhecido pela proclamação, além de sustentar a nossa fé e espiritualidade pela proclamação, além de conhecer a vontade de Deus pela proclamação da Bíblia, a proclamação da Bíblia vem dimensionar o ministério da igreja no mundo. É interessante ele falar que vários métodos de trabalho na igreja são válidos, mas nada substitui a dimensão da evangelização dos povos, como aparece na grande comissão. Ponto. Essa frase aí define tudo o que você precisa saber. Você pode ter tudo na igreja: homens, jovens, mulheres, crianças, bazar, tudo. Você criou um hospital aqui no terreno do lado, atende 500 doentes por semana que não tem nada lá no SUS que não funciona. Você criou uma escola gratuita, todo mundo estuda de graça, maravilha. Não prega o Evangelho. Não é função da igreja fazer aquilo tudo e não pregar o Evangelho. Não está sendo igreja. Não estaria sendo. Eu conheço igrejas que fazem isso, mas que pregam o Evangelho. Normalmente, né, é isso que nós vemos, grandes igrejas fazem isso e pregam o Evangelho, né? Ativismo.
né? Então, a função da igreja é pregar o evangelho, mas Tiago já puxou a nossa orelha, tu não vai pregar e deixar o cara com fome, né? Então aí você tem que trabalhar junto, é outra coisa. Mas, vamos distribuir pão, então matar a fome dos moradores de rua de Marechal Hermes. E Jesus nada, não é a função da igreja. Vamos matar a fome e vamos falar uma palavra, é papel da igreja. Então, a proclamação da Bíblia, ela vem colocar a igreja no eixo. E isso vem da doutrina, das Escrituras, né? Onde ele diz assim, da grande comissão, para nós encerrarmos: e fazer discípulos, batizar, ensinar a guardar todas as coisas. Amém? Então nós vimos aqui alguns pontos. É claro que cada assunto desse, né, pode se estender muito mais. Eu queria abrir agora para a participação de alguém que queira, por acaso, fazer algum comentário ou alguma pergunta, e nós vamos encerrar logo em seguida. Isso aí ficou famoso, hein? Não foi Deus que afundou, não. Foi água que deu. Só que água congelada, né? Eu ouvi isso daí. Eu não li isso não, mas eu ouvi. Isso daí aconteceu mesmo, né? É. A Bíblia nos alerta, Não é por falta de aviso, que a Bíblia fala que o pecado de Satanás foi o orgulho. E que a gente está arriscado a cair disso daí. Nosso amigo Josias. Sim.
É, é, sim. Eu não diria insistir, porque assim, para nós agora encerrar mesmo até as nossas participações, temos que orar e encerrar. O tempo de cada um nós não conhecemos. Agora, uma coisa é fato, irmãos. Os meus recursos pessoais, inclusive minhas energias, não são infinitos. Então, às vezes, você fala para alguém, a pessoa não recebeu, tu vai falar para outro. Irmão. Então, você vai ajudar, por exemplo, a igreja vai dar bolsa assistencial aí, de assistência social para Marechal Hermes inteiro, Brasil inteiro. Nós temos limitações. Você, dentro da sua limitação, você vai falar para quem estiver ao seu alcance. Agora, a verdade é que algumas pessoas que deixarem, né, a semente cair na pedra, aí, meu irmão, você vai falar para outro. Às vezes tem alguém do teu lado querendo receber o evangelho e você está insistindo com alguém que você já falou e a pessoa está te refutando. Eu não sou juiz, mas a gente tem que saber dosar os nossos recursos. Vamos orar em nome de Jesus, porque já roubamos 5 minutos. O pastor já está ali atrás, já estamos aqui. É comentário rápido. Nós precisamos, a gente pode falar disso no próximo domingo, tá bom? Me lembre. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te dar graças e que continuemos passando os momentos na tua casa, poder contribuir uns com os outros, compartilhar e todos juntos aprendemos com tua palavra. Continua nos ensinando dessa forma, o teu Espírito Santo seja o nosso professor e assim a tua igreja possa caminhar, Senhor, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Encerrado em nome de Jesus, irmãos. Cumprimento o seu irmão em nome de Jesus.